Boa noite, gente. Aleluia. E os corredores da Salgado, General Salgado, estão cansados? Gente, tem uns amigos meus pastores ali que foram correr hoje 5 km. Fizeram em 2h30. Eu falei, mano, vocês se arrastaram, não é possível. Queridos, ergue a sua mão, você que tem um lugar do seu lado aí, pro pessoal que está ali atrás sentar, por favor. Gente, vocês que estão aí atrás, os staffs puderem ajudar, encaminhar eles. Tem lugar, bastante lugar aqui na frente, aqui ao lado de algumas pessoas, aqui no meio, no canto. Fiquem à vontade, viu? Aleluia. Gente, vocês estão felizes? Ore por mim, gente, para que o Senhor me dê graça. É a terceira mensagem de hoje. E falei, Deus, me revigora, né? Mas estou muito feliz. Pela tarde agora foi maravilhoso o tempo que nós tivemos aqui com a igreja. O Senhor falou com a gente. E que Deus possa bradar novamente nossos corações nessa noite, amém? Então que o Espírito Santo possa nos conduzir, que o Espírito Santo possa fazer do nosso coração uma terra fértil, e que Deus possa fazer as letras, a revelação saltarem sobre os nossos olhos, que a gente possa entender o que vai ser falado aqui, aplicar e frutificar em cima disso, amém, queridos? Eu quero falar hoje sobre transferência, eu quero falar sobre cultura, eu quero falar sobre discípulos, né? Eu estava hoje à tarde aqui no momento de adoração, antes desse culto, eu estava chorando ali, lembrando do início da minha conversão, né? Eu era muito curioso, então eu ia atrás de muita coisa, eu queria saber o que estava sendo falado, explicado. E eu me lembro que minha mãe tinha arrumado um pedreiro para trabalhar em casa. Aí um dia eu cheguei lá de bermuda, chinelo. Ele falou, e aí, cara, você é evangélico? Eu falei, sou. Ele, você sabia que quando Jesus voltar, quem tiver da frente com a televisão não vai subir? Eu falei, sério? Aí ele falou, sério, cara, quando Jesus voltar, quem tiver na frente da televisão não vai subir. Eu falei, mas por quê? Porque a antena da televisão é o chifrinho do diabo, e o cabo que liga na tomada é o rabinho dele. Eu falei, não é possível, cara. E outra coisa, quem tiver sem roupa, tomando banho, vai ficar também. Eu falei, como assim, senhor Pedro? Mas Jesus viu a gente nascer, cara. Então assim, era muita informação, sabe? E eu ficava, Deus, mas qual é o sentido então da conversão? Qual é o sentido? Eu vou pro culto, volto, vou pro domingo, tá tudo certo. Eu vou no GC e ali tá tudo bem. É só isso a minha vida? Deus, me converti, agora não posso nem ir pra praia mais, não posso assistir um jogo de futebol. Deus, que vida é essa? Que não tem sentido. Então eram meus questionamentos, sabe? E eu entendi uma coisa, a religião, gente, ela é muito esperta para dar um duplo carpado, para aprisionar o seu povo numa religião voltada a homens. Mas as escrituras dizem que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, amém? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E eu descobri que em João capítulo 15, abra comigo. Aqui, irmão, está o real motivo da nossa conversão. Não é só para a gente vir para o culto e voltar, mas Deus quer fazer algo através de nós também. Então as pessoas falam assim para mim, Xandão, o Brasil está num escândalo. Eu falo, não, cara, você não sabe o que é escândalo. Escândalo é um Deus santo resolver morar dentro de um cara como eu e de uma pessoa como você que está aqui. Eu estou na igreja, eu sou gente boa. Não, irmão, você não é tão gente boa assim. Se você entra na igreja é porque você não é tão gente boa, tá bom? Fique cravado isso. Então olha só, João 15 verso 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Gente, tem alguns de nós nessa noite que está há anos procurando uma libertação de pecado, de drogas, de uma vida ruim. E é um esforço, sabe, do braço para tentar sair desse lugar. Tem pessoas nessa noite que talvez está com um vazio há anos. Você já tentou suprir no sexo, na droga, na balada, na curtição. Você já tentou suprir essa dor e não supre. Aqui está escrito o real motivo: nada podeis fazer isso em mim. Ou seja, só Cristo pode trazer uma liberdade para nós nessa noite, suprir esse vazio que você está sentindo, te libertar de uma coisa terrível na sua vida. Verso 5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podem fazer coisa alguma.
Se não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Ô gente, então os irmãos que falam assim para mim: sabe, Xandão, eu sou católico. Eu falo: mas você é praticante? Não, então você não é. Xandão, eu sou crente agora, eu sou evangélico, mas você é praticante? Não, então você também não é. Então não adianta a gente vir num culto, mas não mudar de vida. Vir num culto e ficar mesmo. Irmão, é a mesma coisa que nada. Não serve para nada, é o que as escrituras estão dizendo. Verso 7: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês, poema, darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Ou seja, queridos, existe um forte desejo de Deus fazer com que você frutifique nele. Existe um forte desejo de Deus trazer uma frutificação a partir de mim e de você, e frutos que permaneçam, frutos de arrependimento, frutos de conversão, frutos de mudança de rota, frutos de comportamento, frutos de misericórdia, de graça. São frutos que o Senhor deseja fazer em nós. São frutos que o Senhor deseja fazer através do Espírito Santo. E o trabalho do Espírito Santo, igreja, não é formar uma grande igreja. O trabalho do Espírito Santo é nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, e nos fazer a imagem e semelhança de Deus, amém? Então o trabalho do Espírito Santo, irmão, não é porque você é bom, é porque você precisa dele. É o trabalho do Espírito de Deus. E o que eu ganho, Xandão, estando agora na igreja? Mateus 19, verso 27. Gente, essa aqui é a pergunta de todo mundo. Todo mundo que está aqui dentro faz essa pergunta. Mateus capítulo 19, verso 27. Então Pedro respondeu: nós deixamos tudo para seguir, que será de nós? Ô Jesus, agora eu não fui nem para BC esse carnaval, Jesus. Agora eu estou aqui livre, não estou fazendo mais nada. Ô Jesus, aqueles meus contatinhos eu já joguei fora. Ô Jesus, eu não tenho nem esqueminha mais. O que eu ganho agora? Ô gente, eu me lembro que a minha mãe queria comprar a minha salvação, cara. A minha mãe levava eu na igreja e falava assim: filho, vamos para a igreja? Eu falava: ah não, mas nada a ver. Filho, dou 5 para você. Irmão, 5. Você não está entendendo o avivamento que é 5. 5 em 1990, Marcão, 5 em 1996, 97, irmão, era 500 pila, cara. Tinha dia que o apelo da minha mãe era maior. Filho, hoje é 15. 15, 1.500 pila, irmão. Cara, 15. Tinha dia que eu falava assim: cara, tô precisando de uma grana. Eu falava: mãe, não tem hoje um valor de salvação aí não? Ela falava assim: se você for hoje entregar sua vida para Jesus é 20. Eu falava: vintão, irmão, vintão naquele ano, cara, era 20 mil reais, irmão. Você vivia 6 meses com 20, cara. Ô gente, uma vez eu fui para Ubatuba com 2 reais e voltei com troco. Você não está entendendo, cara, isso é milagre, irmão. Então o que eu vou ganhar, Jesus? Agora eu mudei de vida. Ô Jesus, agora eu estou na igreja, eu estou quieto. Ô Jesus, eu sou um santo agora. Verso 28. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Meu Deus. Ou seja, você que reclama que nunca teve uma oportunidade na vida, a única oportunidade que nós devemos ter, irmão, é permanecer debaixo da sua santa palavra, para que o dia que ele vier, a gente suba com ele aos céus, sente nos 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Xandão, qual é a palavra para 2025? Permanecer debaixo da palavra. Xandão, qual é a palavra, Aline, para 2026? Permanecer debaixo da palavra. Qual é a minha meta, Xandão? Arrumar um namorado novo em 2025? Não, irmão, permanecer na palavra. Porque se a gente permanecer na palavra, aquilo que Deus julgar bom aos olhos dele será enviado para nós. Os seus caminhos são mais altos, seus pensamentos são mais altos. Aleluia. Aí tem uns irmãos que falam assim: ah, vou me manter firme, mas quando eu estiver nos 12 tronos, eu vou julgar aquele meu vizinho que colocava aquelas músicas esquisitas. Não é isso, irmão, em nome de Jesus. Verso 29. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Olha só, irmão,
Aqueles que tiverem deixado pai, mãe, irmão, campo, casa, por minha causa, receberão 100 vezes mais. Jesus está dizendo, vai ser abençoado na terra e vai ainda herdar a vida eterna. Então tem bênção para nós aqui e seremos abençoados lá também. Tem prosperidade para nós aqui e viveremos em prosperidade lá também. É bênção, irmão. É garantia de Jesus, vocês vão ser abençoados aqui. Mas Xandão, você não sabe das minhas provas. Não, irmão, eu sei o que Jesus pode fazer nela. Xandão, você não está entendendo, eu só vivo na luta, irmão. A Bíblia já declarou para mim e para você que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e que nem a morte mais tem poder sobre a vida. Vamos lá, alguém, cara. Só que aqui entra uma treta, irmão. Aqui entra uma briga generalizada do evangeliquez, do evangélico. Eu tenho um grande chamado. Jesus disse aqui, Xandão, para eu deixar todo mundo, a minha mãe, meu pai, meus filhos, e seguir a Ele. Ô gente, aqui é uma treta tão grande, porque todo mundo que recebe um grande chamado, ele abandona a família inteira para fazer a obra de Deus. E assim o casamento perece, o relacionamento com os filhos perece, o ministério perece, o chamado perece. E outra, se Jesus tem uma obra com você, marido, ele vai levar a sua esposa junto. Esposa, se Jesus tem uma obra com você, ele vai levar seu marido junto. Hoje de tarde eu disse que eu toquei guitarra aqui no Ministério de Adoração por 8 anos, cara. 8 anos, irmão. E eu achava que eu tocava demais, igreja, você não está entendendo. Até o dia que o Morada veio congregar aqui. Aí a gente viu que a gente era ruim mesmo, velho. Era só a graça. E eu falava para Marcela, Marcela, eu tenho um chamado, eu vou ser guitarrista. Olha o meu estilo, eu tenho cara de guitarrista. Me pareço um guitarrista. Ela, que guitarrista, cara? Você teve banda de forró lá no mundão. Eu falo para ela, Deus jogou no mar de esquecimento, não levanta a bola. E eu falava assim para ela, eu tenho um chamado, eu vou sair tocar guitarra, eu vou viver. Ela, cara, mas não é assim, vai orar. Eu falava, amor, se você não quiser, eu vou. Irmão, eu estou dentro dessa ignorância, desse contexto aqui. É uma ignorância falar isso em cima de um contexto desse. Então o que Jesus está falando aqui é o seguinte: aqueles que têm tudo isso como prioridade no coração, tira fora e me coloca no centro de novo. É isso que Jesus está falando. Quando Jesus chega para aquele jovem, fala assim, o jovem fala assim, Jesus, deixa eu enterrar os meus pais. Jesus fala o quê? Deixa que os mortos enterrem os mortos. Jesus não está sendo frio com a situação daquele jovem, mas Jesus está dizendo o seguinte: para com o mimimi, para com o sentimento, porque o chamado não pode ser emocional, tem que ser espiritual, tem que ser de renúncia, tem que ser de entrega. Então se tem algo que está roubando o seu coração, meu amigo, minha amiga, tira desse lugar, roubando o coração de Jesus, tira ele do seu coração, para que o Cristo seja o centro novamente. Cara, Abraão foi sacrificar o filho. Você acha que Deus queria matar o filho? Abraão não tinha filho, não poderia ter filho, é idade avançada. Então Deus dá um presente para ele tendo um filho. Agora Deus fala assim, Abraão, então vamos ver agora quem está no seu coração. Quem tem a prioridade no seu coração? Ou sou eu, ou é o seu filho que se está tornando um ídolo? Sacrifica ele lá. Então aquilo ali foi uma prova de amor, cara. Deus, o Senhor é o primeiro da minha vida. E quando ele foi sacrificar o filho, lembra aquele meme do Leonardo DiCaprio? Então o filho pergunta, pai, aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro, pai? Querido, Jesus está dizendo aqui, você talvez não tinha nada, mas Jesus te deu dinheiro. E talvez o Jesus agora ficou em segundo lugar e o dinheiro é o primeiro. Tira do coração. Talvez você prosperou, agora você tem carro, agora você tem uma família, agora você tem status, agora você tem fama. Então Jesus está dizendo, tira do coração para que eu seja na sua vida o primeiro lugar novamente. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e o resto, irmão, o resto é todas as outras coisas serão garantidas também por mim. Mas existe uma prioridade, é Cristo. Então existe 3 pessoas aqui dentro hoje, irmão. Eu não quero falar das 3, quero falar só de 2. A primeira são os turistas. O turista é quando tudo dá errado, ele fala, Deus, eu vou lá buscar uma benção. Alguém pode orar por uma benção para mim? Pode. Vem aí, a gente ora. Irmão, o turista é quando a namorada dele desce para BC, não volta nunca mais do carnaval, ficou lá pro resto da vida. Daí ele chega lá no seu GC lá e fala, vocês podem orar por mim, eu tô mal, minha namorada terminou comigo. Você ora, Deus restaura, e depois ele não volta nem para levar um pão com mortadela para você. O casamento dele está meio para lá e para cá, perde o trabalho, ele vai lá, cara, você pode orar por mim, e você ora e Deus restaura, ele nunca mais volta.
Eles querem uma bênção, mas não é dele que eu quero falar. Agora, o segundo nível de pessoas que tem aqui dentro, irmão, são os discípulos. Os discípulos são aqueles, irmão, que eles são famintos por Deus. Os discípulos são aqueles que carregam uma visão, eles carregam um DNA, eles carregam uma cultura. O discípulo, querido, ele quer estar junto com você, ele chega por primeiro na igreja, ele quer arrumar os bancos, ele chega no GC primeiro, ele quer dar suporte, ele quer orar. Os discípulos, você tem que entregar tudo para ele. Dá o seu tempo, o seu carro, a sua mesa, a sua casa, empresta a sua casa. Você investe nele, porque são os discípulos que vão fazer obras maiores. E o que Jesus espera nesses dias não é uma igreja de membros, mas uma igreja de discípulos, porque só discípulos conseguem transferir uma cultura, uma visão. Então, duas coisas não podem faltar no nosso meio, irmão: a igreja crescer de membro, mas não crescer de discípulo. E a segunda coisa é: não pode faltar confronto no nosso meio. Se não tiver confronto no nosso meio, querido, e você está aqui faz tempo, você sabe que a Poema é uma igreja de confronto. Se faltar confronto no nosso meio, nos tornaremos uma igreja infantil com ministérios infantis. Eu me lembro que um dia o Henrique Prado me pastoreava. Ele falava assim para mim: o Henrique, cara, vamos tomar um café? Eu falei: vamos tomar um café. Aí ele chegou e falou assim: ô Xandão, preciso falar um negócio para você, cara. Falei: o que, irmão? Ele arrancou o celular do bolso e falou assim: olha, eu anotei várias coisas que eu preciso falar na sua vida, que você precisa mudar. Falei: você está de brincadeira, Henrique? Num café como esse você vai falar isso para mim, cara? Ele é. Eu falei: mas ninguém fala assim comigo. Ele falou: mas eu falo. Irmão, na Poema, eu vou dizer um negócio pra você: esse negócio que briga de marido e mulher, ninguém mete, como que é? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Aqui não é mete o garfo, a faca, a mesa, prato, vão pra cima, irmão, na tentativa de restaurar todas as coisas. Cara, então eu tô com o Henrique lá, ele arranca o celular e falou: olha aqui, cara, você trata mal a sua esposa. Ô Xandão, você tá gordo, cara, você bebe muita Coca-Cola. Tio Zé me zoou hoje, falou: você não ouviu o Henrique Prado, né? Porque continua gordo. Foi 5 quilos já, tio Zé. E ele começou a me apavorar: cara, você precisa fazer isso, fazer isso, fazer isso. E outra coisa, aquele iPad que está na mão da sua filha está todo quebrado, ele é seu ou é dela? Eu falei: é meu. Ele falou: então arruma aquele iPad, manda arrumar, porque aquele é seu instrumento de trabalho. Arruma uma Bíblia, compra uma bolsa, coloca tudo dentro, coloca uma caneta dentro, coloca o seu iPad, coloca a Bíblia, coloca um caderno. Xandão, Deus tem um chamado muito bom para você, muito forte, e você precisa aprender essas coisas, romper essas coisas, senão Deus nunca vai te enviar. Eu estou falando isso porque eu amo você, irmão. Me apavorou. E ele falou: você está bravo comigo? Eu falei: eu tô. Ele falou: o problema é seu. Querido, a gente precisa entender uma coisa: que a afronta, ela paralisa você. Quando alguém afronta você, você tem medo, você fica paralisado. Mas o confronto libera destino profético para você. O confronto libera graça. O confronto libera misericórdia. O confronto, sabe, ele aponta para entendimento. O confronto tira você da zona de conforto e faz você marchar de glória em glória. E você não sai de uma mesa de um confronto de crise em crise, você sai marchando de glória em glória, porque só a mesa do confronto pode gerar vida numa pessoa. Então não espere que a Poema vai passar a mão na cabeça de todo mundo, irmão. Não espere, é uma igreja de confronto. E a Bíblia chama esses discípulos de encarregados fiéis. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 4, verso 1. Gente, olha que texto maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2. Portanto, todos nos considerem servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Vou traduzir para você o texto. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados. Esse encarregado significa despenseiros, ou seja, alguém que carrega uma porção de Jesus que divide com outro servo. E esse mistério de Deus, e considere servo de encarregado dos mistérios de Deus. Esse mistério de Deus fala de Colossenses 1, 2 e 3. Aquilo que estava oculto hoje não está mais. Cristo em vós, a esperança da glória. Então um dia os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, onde está o seu reino?
tá na conferência tal, tá no evento tal, tá no culto tal. Jesus falou: não, vocês não enxergam porque agora o reino está dentro de vós. Ou seja, tudo que nós precisamos essa noite não está no mundo, está dentro de nós, porque Jesus já depositou aqui dentro. Então tudo que eu e você precisa acessar, irmão, não está lá fora, aqui dentro. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Querido, esses sejam fiéis significa alguém que manteve a fé com a qual se comprometeu lá atrás. Então, traduzindo o texto todos nós somos alguém que carrega uma partícula de Jesus, que ao sentar à mesa vai compartilhar o Cristo com outro irmão, para que os seus olhos sejam abertos. E como eu faço isso, Xandão? Comprometido com a fé que eu tive há 5 anos atrás, quando aceitei Jesus, há 10 anos atrás, 40 anos atrás, uma semana, um mês, eu não sei, mas a gente carrega uma parte de Cristo nessa noite. Iremos sentar com outros para desvendar os mistérios de Cristo, baseado em cima e debaixo da fé que a gente se comprometeu há anos atrás. Lembra dos discípulos em Emaús? Segundo a teologia diz que era casal, não importa, era 2, que eles estavam vindo, caminhando. E a Bíblia diz que eles estavam vindo contrário ao maior evento que estava rolando em Jerusalém. Estava rolando um evento em Jerusalém sobre a ressurreição de Cristo. Estava um negócio louco lá. E de repente os dois vêm trocando ideia. Você sabe da história, Jesus aparece com eles. Jesus vai para a casa daqueles homens, senta à mesa. E a Bíblia diz, a história diz que quando o pão é partido, hoje é noite de ceia, cara. Quando aquele pão é partido, os olhos deles se abrem, o coração volta a queimar. E a história diz que eles voltam para Jerusalém para se encontrar com os apóstolos, para pregar novamente o evangelho. O verdadeiro discipulado, querido, é quando você senta à mesa, parte o pão para que os olhos de alguém se abram, o coração queima e a boca volte a proclamar. Discipulado na mesa é para mostrar para as pessoas o caminho de volta, o caminho correto a ser seguido, o caminho correto a ser traçado. Discipulado é sentar à mesa, não é para mostrar quem manda mais, quem conhece mais, mas é para que os olhos se abram, o coração queime e a boca proclame. Oh, meu Deus! Diga para o seu irmão: meu Deus, que pastor gente boa. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Aqui fala para a gente transferir, cara, coisas, mostrar o caminho através da transferência. O apóstolo Paulo diz o seguinte: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está falando o seguinte: cara, olha para a minha vida, eu tenho trajeto de luta e glória, dias de luta, dias de glória. Eu tenho esses, olha para mim, se tem um modelo para imitar, olha para mim. Paulo aprendeu isso com Cristo, irmão, porque Cristo falou: só faço o que eu vejo meu pai fazer. Eu tenho um modelo a ser seguido. Então Paulo diz o seguinte: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim e em tudo, e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Olha o que Paulo está falando: sejam meus imitadores que eu sou de Cristo. E outra coisa, eu me alegro com vocês, porque tudo que eu ensinei, vocês se apegaram, vocês não esqueceram, vocês colocaram dentro de vocês, e vocês estão dando continuidade. O mesmo apóstolo Paulo diz o seguinte: estou enviando vocês o meu filho gerado na fé, meu filho chamado Timóteo, o qual vos lembrará a minha maneira de viver. Ô gente, tem uma grande diferença de você mandar um evangélico fazer a obra de Deus e um filho gerado na casa. Os maiores rachas de igreja e ministério que teve por aí foi por causa dos evangélicos querer poder. Mas filho gerado na casa, irmão, ele não racha ministério, ele não racha a igreja, porque ele sabe que o que o pai tem faz parte da herança dele. E herança de filho, irmão, você não racha, você delega, você compartilha, você transfere. Eu me lembro que eu estava em Ubatuba tempos atrás, na casa de um amigo lá, do apartamento dele, curtindo, de férias. De repente o Leandro me liga, fala: ô Xandão, eu vou pregar em São Luís do Paraitinga, cara, não tem como eu ir lá agora, eu estou no Rio de Janeiro, você pode pregar no meu lugar? Eu falei: Lê, mas eu não sei nem pregar direito, cara. Ele falou: cara, vai lá. Eu falei: ô Lê, eu estou na praia, cara, ó o barulhinho da água aqui, ó meu pé, ó, tô aqui com a minha família.
Aí o Leandro respondeu assim: cara, faz parte do nosso chamado, né? Daí eu falei: do seu, né? Só que eu só pensei, não falei, né? A hora que eu percebi que eu fui endemoniar, virar a mão, eu já voltei de novo, me converti de novo, se levantando contra a minha autoridade. Falei: não, tá de boa. Então eu cheguei para meus amigos e falei: gente, vamos pra praia todo mundo? Vamos pregar lá comigo, eu vou lá pregar, vamos lá me ver. Aí todo mundo falou: o quê? Chamado é seu. Falei: é meu? Então tá bom. Irmãos, fui pro apartamento, todo mundo ficou na praia, tomei banho, saí correndo, fui lá, cheguei lá injuriado na carne, cara, pra pregar. Queria estar na praia com a minha família, tô aqui. Gente, quando eu chego lá, mandei mensagem pro Lê, falei: Lê, por favor, ora por mim, eu tô muito nervoso, cara. Ele falou: cara, põe a mão na sua cabeça, põe a mão na sua barriga e ora. Ora dessa forma: Deus, libera sobre mim tudo que a minha família espiritual carrega do Senhor. Tudo que está no dandu, que vem escorrendo para o mar, que escorre para mim, agora já não, escorra para você também. Irmão, pensa eu no cantinho da igreja fazendo aquela oração sozinho. Deus, libera pela fé. Libera, eu recebo das gerações passadas que carregava isso. Eu recebo da minha paternidade. Eu recebo do meu vovô Mark Schubert. Deus, eu recebo. Irmão, você não sabe o que aconteceu. Eu virei o Thais Maninha na igreja. Aterrorizei o culto, irmão, você não está entendendo. Irmão, fiquei doido, o louvor ficou doido, o batera estava lá quase desmaiando lá. Falei: vai, batera, comecei a dar uns tapas no prato, irmão, aquela loucura. Aí fiz um apelo, veio umas senhorinhas na frente, as senhorinhas tudo tremendo assim. Eu falei: Deus, pelo amor de Deus, não leva elas, só deixa elas desfrutar. E esse ambiente está muito gostoso. Irmão, naquele momento estava o espírito do Danduque sobre mim, do Mark, do Leandro, do Hadouken, do Mortal Kombat, irmão, estava tudo. Você não está entendendo, irmão. Os irmãos chegou e falou assim: cara, pastor, você é da hora, posso trazer você aqui? Vai voltar? Eu falei: volto. Então demorou, né? Vamos fazer uma agenda com você. Eu falei: pode me chamar que agora é o seu segredo. Põe a mão na cabeça, a hora, recarrega o life ali e vamos pra cima. Cara, desci a serra, irmão, feliz da vida, Deus me usou. Cara, a hora que eu chego no apartamento, irmão, eu falei: eu vou transferir para todo mundo. Agora eu vou botar a mão na minha filha, na minha esposa, no pipo. Todo mundo que está lá vai receber agora. Irmão, cheguei correndo no apartamento, entrei no quarto, todo mundo quieto. Fui lá, falei: ué, o que aconteceu? O povo não chegou ainda. Abri a porta do quarto, a Marcela deitada: oi. Já respondeu assim: oi, tipo assim, sai. Sabe como que a mulher fala, né? Ela falou: oi. Eu falei: oi o quê? Vim aqui carregando uma coisa, eu quero transferir para vocês. Vai transferir em outro lugar, meu filho, deixa eu dormir. Falei: vou lá falar com o Pipo, mano, tá todo mundo dormindo. Falei: então é o seguinte, cara, não vou dar para ninguém, vai ficar tudo para mim mesmo, não quero saber. Já que vocês não querem, eu quero. Ô gente, o que Deus está fazendo, cara, e sempre fez na Poema, é tudo através de uma família espiritual, cara. Deus não vai fazer nada aqui com o nome de um homem. Deus não vai fazer nada aqui com o nome de uma placa. Deus vai fazer aqui através da família espiritual que Ele tem levantado em Taubaté e nas nações. É tudo debaixo de uma família espiritual. Deus sempre atuou através de família espiritual. E se você faz parte de uma família espiritual, irmão, você também carrega dessa porção. E se você ainda não faz parte, dá tempo de você entrar para dentro e falar: Deus, eu quero essa porção, eu quero esse toque fresco, porque tudo que homens, cara, carregam da parte de Deus, quando é tocado em você, pode fazer você ter uma transição violenta e nunca mais você ser uma mesma pessoa, nunca mais você andar da mesma forma. Então por isso que Deus está derramando algo precioso em nós nesses dias, cara. Não desperdiça o vinho que Deus está trazendo sobre nós, em nome de Jesus. Aleluia. Xandão, e quem vai fazer essas obras? Os discípulos. E como? Crendo. João 14, verso 12. João 14, verso 12. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tem realizado. Então olha só o que Jesus está dizendo aqui: aquele que crê em mim vai fazer as obras que eu tenho realizado. Não, quais são as obras? Tem um monte na Bíblia, irmão. Então só o fato de você crer vai fazer as obras que eu tenho realizado, é o que diz as Escrituras. Só que Jesus é tão gente boa, cara, que a sua igreja, que olha a parte B do verso, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Então olha só, você crê, você vai fazer as obras que Jesus realiza. Mas só pelo fato de Jesus dar um plus para nós, Ele falou: vou para o Pai, mas vamos fazer o seguinte, vou deixar um plus sobre vocês aqui.
vocês vão fazer obras ainda maiores do que essas. Meu Deus, cara. Essa semana eu vi um vídeo que me mandaram de um pastor falando o seguinte: Jesus carregava todos os dons, só Cristo estava todos os dons, e Jesus foi para o Pai, e agora todos os dons que estavam em Cristo estão em mim e no meu sobrinho aqui da igreja. Eu olhei e falei, não é possível, cara. Pensei, né? Mas que igreja que deve ser essa? Senhor dos Anéis Church, Pastor Smigol, precioso. Eu quero poder. Não vou zoar não. Fique em paz. Gostei de você, cara. Não, senhor não, irmão. Senhor não. Senhor tio Zé ali, pô. Senhor não. Que isso, hein? Deus abençoe. Obrigado. Então olha só, farão obras maiores. Ô gente, e o cara falando lá, não, todos os poderes estão sobre mim e no meu sobrinho. Ô gente, Jesus disse o seguinte: vocês vão crer, vocês vão fazer o que eu faço agora, vocês vão fazer obras maiores porque eu vou para o Pai. Somente um líder desprendido, somente um pastor desprendido de autoridade e poder, irmão, pode dar poder para um pequenino fazer uma obra ainda maior. Somente um líder desprendido de autoridade e poder, ele pode falar, cara, é o seguinte, recebe isso aqui porque você vai fazer uma obra muito maior do que a minha. Ô gente, o Leandro recebeu uma visão da Poema 17, 18 anos atrás. Deus mostrou uma visão, o Leandro pegou partículas dessa visão chamada Poema, e hoje ele tem delegado para um monte de gente aqui. Somente um líder desprendido de autoridade, poder, fama, status pode delegar para outras pessoas fazer uma coisa mais incrível do que você. Somente o líder. E com muito carinho eu quero falar algo aqui, querido. Se você é um pastor, você é um líder, não queira casar com a igreja de Jesus, cara, porque ela já tem um dono. Ela já tem um dono, é Cristo Jesus. Ela já tem um marido. Um dia Jesus chega para os fariseus e fala assim: seus raça de víboras. Raça de víboras. Seus religiosos fariseus, raça de víboras. Querido, uma víbora quando está com seus ovinhos no ventre, e um daqueles ovinhos estoura ali dentro, sai aquela cobrinha, ela come o útero da mãe, e ela come todos aqueles outros ovinhos para aquela mãe nunca mais vai gerar, porque não tem mais útero. Jesus está falando para os religiosos: seus raças de víboras, tudo que eu estou gerando no meio da Poema, tudo que eu estou gerando no meio dos pequeninos, vocês querem apagar, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não tem nome de pastor, não tem nome de placa que vai impedir aquilo que Jesus está gerando em nós aqui, Poema. Não tem diabo que vai se levantar contra sobre aquilo que Jesus está fazendo em nós, está fazendo em mim e está fazendo em você. Eu oro nessa noite para que se levante uma geração de amigos do noivo, cara. Os amigos do noivo, irmão. Quem são os amigos do noivo, cara? São aqueles que não têm interesse na noiva, mas eles também têm interesse no noivo. São aqueles que não têm interesse nas ovelhas que podem dar uma boa lã. Ele está interessado também no noivo. Uma noiva da época que estava separada para casamento, ela ficava separada, eles não se viam mais, e o noivo não podia ver ela, então eles tinham um amigo, e esse amigo chegava para o noivo e falava: e aí, noivo, o que você quer falar para a noiva? Vai lá e fala para a noiva que eu amo elas, que eu quero restaurar a vida das igrejas que estão aqui, da noiva que está aqui. Vai lá, fala para ela que eu não estou doido para ver ela, para estar junto com ela. Então o amigo do noivo sai correndo: ô noiva, eu estive com o noivo, e o noivo falou que não vê a hora de ver você, que ele está desejoso em te ver. Ele não vê a hora. Então o amigo do noivo corria de novo para o noivo, e ali corria um grande risco nesse leve trás, com que a noiva se apaixonasse pelo amigo do noivo. Um dia perguntaram para João Batista que você é o Cristo, ele falou: não, eu sou apenas o amigo do noivo, convém que ele cresça e eu diminua. O meu trabalho nessa noite é como um amigo do noivo, irmãos. Ouvir o que o noivo está dizendo e comentar com a sua noiva o que ele está falando. E o meu papel aqui não é você me adorar, me amar, não, querida, é você continuar marchando rumo ao noivo, se preparar
preparando rumo ao noivo. O apóstolo Paulo disse: eu tenho zelo por vocês, porque eu prometi vocês ao único marido. Querido, que se levante a geração do amigos do noivo, que não tem interesse no pequenino, não tem interesse nas pessoas que estão aqui, mas ele é interessado no noivo, ele é interessado em ser amigo do noivo. Que se separe esses homens e mulheres que não estão nem aí com nada, mas eles querem o noivo. E quando o noivo fala, eles vão para o púlpito e eles falam aquilo que o noivo tem para falar à sua noiva. É os amigos do noivo, cara. Tem uma canção, Manuel, vai comigo, nós ensaiamos. Tem uma canção, cara, que ela fala assim: que se levantem os amigos do noivo, que se levantem os amigos do noivo. Nós só queremos uma coisa, e essa coisa é você. Nós só queremos uma coisa, e essa coisa é você. João 15:15, cara, eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigo, porque um servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tudo que eu tenho ouvido do meu pai, eu tenho compartilhado com meus amigos. Queridos, somos amigos do noivo, cara. Em nome de Jesus, somos amigos dele, cara. E o que nós não queremos como igreja? Isaías capítulo 26, verso 18. Gente, acho que esse texto é o que eu mais tenho meditado nesses dias, talvez alguns meses para cá. Isaías 26, verso 18. Nós engravidamos e contorcemos de dor, mas demos à luz o vento. Não trouxemos salvação à terra, não demos à luz os habitantes do mundo. O que Isaías 26 está dizendo aqui, irmão, é uma gravidez psicológica. É uma gravidez psicológica. Tem barriga de grávida, tem espasmos, tem ânsia de vômito, tem enjoo, tem mal-estar, a barriga cresce. Não sei se você já conhece alguém que teve gravidez psicológica. A barriga cresce, mas na hora de dar à luz, não tem nada, não sai vida, dá à luz o vento. Então nós podemos estar nesse exato momento em mesas, tomando café com as pessoas e não gerando Cristo nelas. Gravidez psicológica. Podemos estar nas comunhões e não estar gerando Cristo na vida das pessoas. Podemos estar em algum lugar com alguns irmãos no GC e não transferindo aquilo que nós temos recebido. É gravidez psicológica, irmão. Tem cara de crente, tem cara de irmão, tem cara de gente boa, mas não tem fruto nenhum. Nós não queremos essa gravidez psicológica. O que nós queremos é Gálatas 4:19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Poema Taubaté, nesse exato momento nós estamos em trabalho de parto, estamos sentindo contrações, e a hora que isso passar, meu irmão, nós vamos sorrir muito com aquilo que está por vir. Dor de parto só anuncia aquilo que está por vir. Querido, a igreja apostólica, ela sempre vai entrar em trabalho de parto para gerar os próximos Timóteo, cara. Ela sempre vai entrar em trabalho de parto para gerar os próximos pastores, os próximos líderes, os próximos ministros. Eu tenho uma palavra de vitória para você hoje, irmão. Você que lidera alguma esfera aqui da igreja, ou talvez de uma outra igreja. Sabe aquele irmão que está dando trabalho para você? Sabe aquele irmão que está dando trabalho para você? Continua, irmão. Jesus está gerando em você uma dor de parto. Você que não está com a sua esposa aqui, permanece, cara. A Bíblia diz: se possível pregue, mas enquanto isso, sirva ela, ame ela. Deixa Jesus gerar uma dor de parto em você. Se a sua esposa não está, o seu marido não está aqui, esposa, permanece. Se os seus filhos ainda não estão, permanece. Deixa Jesus gerar contrações em você, porque a hora que você colocar para fora toda essa dor, o que virá vai fazer você trocar a dor pelo riso, vai fazer você trocar a dor pelo sorriso, pela alegria. Então permanece. Olha só, João capítulo 16, verso 21. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a sua hora. Chegou a sua hora de sofrer.
Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem lembra mais do seu sofrimento. Ô gente, pergunta para as mamães aqui que já teve parto normal. 30 horas de trabalho de parto, 16 horas, 12 horas, eu não sei. Pergunta para as mamães qual é a dor de parto. O homem, quando tem uma gripe, já acha que vai vir gêmeos, já morre. Queridos, pergunta para uma mulher quando vai ter quando está tendo dor de parto para ter o neném em parto normal. Cara, é bonito de ver, irmão. A mamãe tira o neném depois de toda aquela dor. Ela nem se lembra mais. O médico tá ali, cara, empurrando a barriga e costurando, fazendo um monte de coisa. E vai pra lá e vai pra cá. E a mãe tá ali, meu Deus, é a cara do pai. Ai, que bebê bonito. Às vezes o bebezinho nasce, não tem nem formato ainda, carinha de joelho. Mas ai, que lindo. É legal quando os caras as mães mandam foto do bebê que acabou de nascer no grupo das mães. Todo mundo assim, né? As mães, ai que lindo, que bebê maravilhoso. Ai que vai ser um gato. Aí manda no grupo dos pais. Aí galera, meu filhão nasceu. Meu Deus do céu, mas nem cabeça tem. Meu Deus do céu, se parece com quem? Cadê o pai? Querido, mas pergunta pra mãe. A mãe tá ali com dor, cara. E ela tá falando, meu Deus. A mãe não se lembra mais daquela dor. A mãe não se lembra mais daquela angústia, daquela tristeza que bate naquele momento. Ô gente, você já viu as mães que vêm conversar com a gente no final do culto? Xandão, você pode orar pelo meu filho, ele está preso, traficante, mas ó Xandão, de verdade, é um homem de Deus. Eu falo, não é possível. Xandão, você pode orar pelo meu filho, ele envolveu num tráfico aí, foi preso no homicídio e um monte de coisa. Mas Xandão, você não está entendendo, Xandão, ele é um menino muito bom. Aí eu fico assim, você pode me repetir por favor? Xandão, você não está entendendo, meu filho apronta todas. Xandão, mas ele dá trabalho, mas ele é um homem segundo o coração de Deus. Eu falo, meu Deus. Agora, querido, será que as mamães não são tão proféticas e nós que estamos num ambiente desse espiritual ainda não somos? Será que as mães têm um olhar profético de enxergar na desgraça algo que vai frutificar de uma forma maravilhosa? Mano Brown disse o seguinte: tenha fé porque até no lixão nasce flor. Querido, será que as mamães não olham para o filho que não vale nada e falam, vai ser um grande homem de Deus? E quando ele se torna um homem de Deus, elas não se lembram mais da dor. Elas não se lembram. Você fala, como era seu filho? Eu não sei. Eu sei que ele estava em trevas e hoje está em luz. É um homem cheio do Espírito Santo. É uma mulher cheia do Espírito Santo. Elas não se lembram mais da dor. Permanece, igreja, porque a dor de parto está anunciando para mim e para você aquilo que virá e vai ser extraordinário. Vai ser um tempo extraordinário. Vai ser um tempo de alegria, vai ser um tempo de poder, um tempo de unção. Aleluia. Ai, meu Deus. Xandão, como que eu gero alguém? Dando vantagem para ela, cara. É uma coisa que eu aprendi nessa casa há muitos anos atrás. Dê vantagem para as pessoas. 2 Timóteo capítulo 2, verso 2. Dê vantagem para as pessoas, cara. Queridos, eu tenho um amigo nessa igreja aqui de infância, o Nilo. O Nilo foi para Curitiba recentemente nos visitar. Eu falei, Nilo, você vai fazer o ofertório? Ele falou, louco, cara. Eu falei, Nilo, faz 15 anos que você congrega com a gente, cara, você vai fazer o ofertório. O Nilo foi, subiu e fez um ofertório curto e poderoso, cara. Ele falou, Deus tem me prosperado dessa forma porque eu tenho lido esse versículo e tenho aplicado. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, o restante será acrescentado. Ele, gente, é isso que eu tenho para compartilhar. Vocês podem sair do seu lugar e vir ofertar com alegria. Cara, 2 minutos de oferta, mas saiu o poder daquele jovem. O Nilo foi marcado em Taubaté pelas drogas. Foi internado por causa do crack.
O Nilo, depois que casou, deu trabalho. A gente foi buscar ele na casa dele. Um dia o Henrique Prado ficou atrás da porta, escondido. Duas noites, 2 dias ele estava sumido. O Prado ficou dentro do apartamento dele, atrás da porta, esperando ele chegar. Quando ele chegou, o Prado falou: e aí? Ele foi mais liberto pelo susto do que pela oração do Prado. Querido, o Nilo deu trabalho pra gente, cara. Isso fazem 15 anos atrás, mais ou menos, pouco menos. O Nilo hoje é um dos empresários da cidade, cara. O Nilo é um cara hoje, pai de família, pai de 2 meninos lindos, líder de GC, empresário na cidade. Será que a gente não tem um olhar, cara, desse de uma mãe que olha para um filho e fala: ele vai ser maravilhoso? É dar vantagem para as pessoas, é fazer com que o resto do corpo da igreja enxergue uma outra fatia da Poema. Querido, esses dias eu enviei um pastor para uma cidade lá em Curitiba e falei: vai lá, cara. E depois me ligaram: poxa, não, você está mandando esse cara aqui. Esse cara não tem experiência para nada. Esse cara não tem experiência para servir aqui. Esse cara não tem experiência para nos cuidar. Você tem alguma coisa para fazer, Xandão? E falar: eu falei: eu não posso fazer nada, mas uma coisa eu sei: Deus não precisa de uma pessoa experiente para fazer a sua obra. Deus não é teólogo, querido. Tira ele da sua teologia. Deus não cabe numa caixa, ele não cabe lá. Deus não é brasileiro, Deus é santo. E Deus não precisa de alguém experiente aqui. Deus precisa de um homem quebrantado e contrito, para que ele levante do pó, para que ele restaure, para que ele dê uma voz, para que ele dê uma família. Deus só precisa de um cara que está desesperado pela sua glória, pela sua presença, pela sua vida dele, de Deus sobre ele. É isso que Deus precisa. Deus não fez teologia, irmão. E pelo amor de Deus, não estou falando contra teologia. Nós amamos teologia. Nós temos uma escola Bereanos aqui que é teologia pura, irmão. Mas não queira formatar Jesus na nossa religião. Jesus não é evangélico, irmão. Jesus não é católico, ele não é espírita. Jesus é Jesus. Então Timóteo 2:2: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Isso fala de transferir. Querido, discipulado, um dos significados de discipulado significa dar voz para quem ainda não tem. Jesus tem um modelo de romanos, que os romanos iam lá, eles invadiam uma cidade, devastavam a cidade, e depois enviavam os seus apóstolos para fundamentar uma cultura, uma transferência de cultura, de DNA. E por que eles faziam isso? Para que quando o rei de Roma fosse até a cidade, ele se sentisse em casa, porque todo mundo fala igual, se veste igual, tem a mesma língua, tem os mesmos gostos. Então Jesus fala: beleza, é esse modelo? Então vou pegar 12, 11 não valia muita coisa, mas um era formado em Harvard, mas vou dar uma coisa para eles aqui. Então Jesus pega aqueles 12, cara, traz para perto, leva para casa. Vamos agora jogar um Play 5, vamos comer um Big Mac. Vai ser 3 anos que nós vamos andar junto. E vocês não valem muita coisa não, mas a partir de agora eu vou começar a dar voz para vocês. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei no meio de vocês até a consumação dos séculos. Discipulado é dar voz para quem não tem, irmão. Jovem que está na faculdade, por que você se calou lá no meio, cara? Jesus deu uma voz para você no meio do caos. Não se cale, não apague o fogo do Espírito Santo que está sobre você. Você é uma voz. Eu falei de manhã, falei à tarde, eu quero falar de novo. Jesus está curando a nossa voz, a nossa identidade, para nos dar uma voz novamente. Essa voz não está contida no pastor, essa voz não está contida num líder, essa voz está contida na igreja, porque a Bíblia diz que a igreja é a plenitude de Deus, ou seja, tudo de Deus está no seu corpo chamado igreja. Meu Deus do céu, meu Deus, cara. Só que aqui pode estar o nosso erro, não transferir aquilo que a gente está escutando. Transfira homens fiéis.
Será que nós estamos transferindo o que nós estamos recebendo de domingo a domingo, de GC em GC? Transfira, homens fiéis. Irmão, tudo que você tem, que você não transfere, não vale a pena a gente ter. Não vale a pena a gente ter muito dinheiro se a gente não consegue transferir. Não vale a pena a gente ter uma casa maravilhosa, mas ninguém pode pisar lá, porque agora o seu piso não é porcelanato mais, é rua de ouro. Não adianta você ter um carro legal que você fala, cara, não dá para pisar no meu carro acabei de tirar da loja. Eu acho engraçado, eu trabalhei dentro da Volkswagen, irmão. Os irmãos compram o carro na loja, compram capa, compram não sei o que, irmão. O carro tá no pátio faz 6 meses tomando chuva de pedra. Revelei o segredo para você. O carro tá 6 meses no pátio, meu filho. E você tá lá comprando capa porque o seu carro agora é de ouro. Querido, tudo que nós temos que a gente não transfere, não vale a pena a gente ter. Dias atrás eu ganhei uns 40 par de meia, irmão, daqueles que vai na canelinha aqui, sabe? Falei pra Marcela, amor, já que eu não sou a centopeia mesmo, vou dar meia pra todo mundo. Irmão, até os senhores de 80 anos estão usando meia na canela agora. Você chega na Poema Curitiba, todo mundo em meia na canela. Aí chegou um outro irmão e falou, pastor, eu quero te dar umas camisas aqui. Me deu aquela do jacarezinho, Lacoste. Me deu umas 10 camisas. Eu falei, meu Deus, cara, nem Salomão na toda sua glória tinha tanta Lacoste assim. Aí eu falei, cara, mas essa camisa fica bonito com aquele irmão. Essa outra camisa aqui fica bonito com aquele ali. Cara, aquele cara vai pregar, eu vou dar um tênis pra ele. Eu vou dar uma camisa pra ele. Daqui a pouco eu tô na igreja, a Marcela fala assim, nossa, você viu o irmão ali com uma camisa igual a sua? Eu falei, não vi. Daqui a pouco o outro subiu para pregar. A Marcela, nossa, amor, igualzinha. Eu falei, acho que estava na promoção. Irmão, ela foi tomar um café, o cara do café servindo com a Lacoste. Ela falou, Xana, o que você fez? Eu falei, eu dei tudo para todo mundo. Querido, só existe uma maneira de Deus prosperar a gente, compartilhando tudo que a gente tem. Compartilha tudo que você tem, irmão. Você quer ver Deus fazer um milagre na sua vida? É dividir o pouco que você tem, não é o muito. Não espera você ter 2 carros, não espera você ter muito dinheiro para você fazer a obra. Mano, já começa a fazer com o que você tem. Porque enquanto você fizer, não vai faltar azeite na botija, não vai faltar pão na mesa, não vai faltar comida na mesa, não vai faltar dinheiro. Cara, eu arrumei uma baratinha lá, sabe aquela baratinha, aquele carrinho Ford K98, que parece com uma barata sem asa cortada assim. Cara, eu ganhei uma baratinha, eu fui lá e reformei ela, gastamos maior grana, e vamos lá. Sexta-feira passada me ligaram na minha casa, alguns líderes, Xandão, você quer vender a baratinha? Eu falei, cara, não tô querendo não, mas o que tá rolando? Aí os caras, sabe o que é? Tem um casal da igreja, nosso GC, que eles servem muito. Eles servem muito da igreja. E eles andam a pé, cara. Eles têm uma filha. Eles estão a pé pra lá e pra cá. Eles vão ter mesa, eles vão de Uber, irmão. Você pagar Uber aqui em Taubaté é de boa. Você pagar Uber em Curitiba é 80 pila, 100, 120. É muito caro. Eu falei, cara, que legal. Daí eles falaram assim, não, mas você quer quanto na baratinha? Eu falei, quero tanto. Daí eles falaram assim, então beleza. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, tira 4 mil desse valor, me dá só isso aqui, porque eu preciso desse dinheiro para fazer uma outra coisa. E cara, eu quero fazer parte dessa semente na vida desse casal, tira 4 mil dela. Aí os caras falaram assim, não, nós vamos fazer uma vaquinha lá então, e se passar, Xandão, do valor que você quer, a gente dá tudo para você. Eu falei, não, se passar, você pega o casal, leva no shopping, compra roupa nova, leva a filha dele para comer, para passear no parquinho, mas não dá nada para mim, vai lá e gasta com eles. Cara, foram na minha casa, pegaram a baratinha, lavaram ela, colocaram bexiga, cartinhas. As mulheres geralmente fazem isso, né? Já viu festa de aniversário em GC de mulher? Bexiga, cartolina, cartaz, banner, tem aqueles coração, paga o coração, vai lá o coração. Vai no aniversário de um piazão do GC, irmão, é pão com mortadela e Coca-Cola, mais nada. E ainda toma um pedala, Robinho, parabéns, irmão, pum. É terrível os homens, cara. Irmão, deram o carro pro casal, cara. O casal chegou lá na igreja domingo, Xande. Que maravilhoso isso, cara. Obrigado, cara, obrigado. Eu falei, não, mano, tá tudo bem. A gente só fez um bem bolado aí pra te ajudar também. De repente vem a filha deles, ai pastor, tô tão feliz, sabe por quê, pastor? Eu falei, por quê? Porque agora nós vamos poder ir pro Fire Refine de carro em Taubaté. Eu falei, minha filha, agora é a segunda parte da oração, tem que orar para chegar. Tem que orar para ela chegar, porque ela está sem asa. Tem que orar para Deus botar um turbo nela chegar.
Querido, prosperidade não é você ter dinheiro na conta, irmão. Prosperidade é você ter muito para dar muito também. Um dia Jesus disse assim: olha aqui, eu vou ensinar vocês sobre prosperidade. Eu tive sede, vocês me deram de comer, me deram de beber. Eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive frio, vocês me deram agasalho. Eu estive preso e vocês foram me visitar. E um discípulo espertinho perguntou: Jesus, mas nada disso aconteceu com você. Ele falou: exatamente, mas se vocês fizerem a um dos menores que estão comigo, a mim também estão fazendo. Você quer prosperar, querido? Começa a semear o que você tem. Começa a abençoar com aquilo que você tem. Começa a colocar a mesa para as pessoas e fala: eu não tenho muito para oferecer, mas eu tenho um café, eu tenho uma mesa, eu tenho pão com manteiga, mas vamos ter um tempo de comunhão, para que os nossos olhos continuem abrindo, o nosso coração continue queimando e a nossa voz possa continuar clamando em nome de Jesus. Ah, Deus. E eu quero encerrar. Se a banda puder me ajudar, por favor. Filipenses capítulo 1, verso 14. Filipenses 1, 14. Querido, esse é um dos maiores modelos de discipulado que eu conheço. E a maioria dos irmãos, motivados pela minha prisão, ou seja, os caras estavam alegres porque Paulo estava preso. Pensa, irmão. O povo estava feliz, os caras ficou empolgados porque Paulo estava preso por causa do evangelho. E a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha prisão estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Querido, a história bíblica de Paulo diz que ele, no dia do seu julgamento, não tinha nenhum amigo para comprar a ideia dele. Nenhum amigo foi ver ele, foi compartilhar, foi estar junto com ele. Ninguém foi no dia da sua acusação proteger e estar junto com ele. Paulo foi um homem que discipulou de dentro da cadeia, preso com cartas, com visitas. Mas a Bíblia diz que ele mesmo fala: eu me ofereço como oferta de bebida. Sabe o que ele está falando? Eu estou morrendo vazio. Paulo era um homem tão desprovido de si, que morreu vazio. Deu tudo para todo mundo, compartilhou tudo com todos, se fez de tudo para com todos, a fim de ganhar alguns para Cristo. E no dia da sua prisão, o dia que ele não pôde fazer mais nada, alguém continuou a obra que ele estava fazendo. Então o convite nessa noite é a gente transferir tudo para todos, porque o dia que a gente for impossibilitado de pregar o evangelho, alguém fará obras ainda maiores do que a nossa. Querido, um homem que disse: eu me ofereço como oferta de bebida. Eu desfaço do meu ego, eu desfaço dos meus traumas, eu desfaço da minha soberba. Porque Paulo entendia, cara, que para Deus mexer com um homem vazio, irmão, é rapidinho. Deus só pode encher um vaso que está vazio. Vaso que está orgulhoso, vaso que está cheio de querer, vaso que está achando que é alguma coisa. Deus não toca, irmão. Deus essa noite está disposto a tocar homens que possam ser tocados. Deus está disposto a tocar homens e mulheres que possam ser tocados. E se você estiver vazio, querido, você é a matéria-prima para Deus começar a encher de novo. Então quando você vier para o culto semana que vem, não venha cheio. E despeça tudo aqui, ó, joga tudo nos pés de Jesus, para que Deus possa te encher. Não venha para o culto falando: Deus, eu venho aqui pegar dinheiro. Não, vem aqui pedir dinheiro para o Senhor. Não, irmão. Vem com dinheiro, entrega para Deus, para que Deus possa te recompensar de alguma maneira. Homens vazios, cara, eles são mais sensíveis. Homens vazios, irmão, não tem problema com mais nada, eles já perderam a vida deles. Homens vazios sabem que eles não podem fazer mais nada se Cristo não fizer. Na semana retrasada que eu estive aqui, a minha filha Maria Luísa estava com a gente. E a minha filha, eu nunca falei para ela: filha, vai lá, ora para aquela pessoa. Filha, vai lá, ora para aquela pessoa. Abraça aquela pessoa. Eu nunca falei para ela fazer isso.
mas ela sempre observou a minha vida e da Marcela. Semana retrasada nós estávamos aqui no culto da noite. A minha filha foi até a Poema Store, e de repente ela passou perto de uma mulher, e ela voltou e ela abraçou essa mulher, e ela disse assim: olha, Jesus está tirando todo o seu medo hoje. Jesus está tirando todo o seu medo hoje. Jesus está te curando. Naquela semana aquela jovem fez alguns exames, tinha alguns nódulos no corpo, e ela estava nervosa. E a minha filha de 10 anos passou ali e falou: olha, Jesus está te curando hoje. Querido, Deus está dando voz até para as crianças. Por que a gente está rejeitando a voz que Deus quer dar para nós, cara? Querido, se a gente continuar numa vida dessa que nós estamos, de se despir da gente e estar vazio sempre, o Senhor sempre vai nos encher com graça, com misericórdia. Pastor José ministrou a ceia agora há pouco, e a mensagem foi essa, cara. A mensagem da volta para a ceia é você estar vazio de si, se arrepender e falar: Deus, eu estou aqui, posso cear, o Senhor pode fazer alguma coisa. Querido, essa mensagem vai ditar para a gente os próximos dias da nossa vida. Se nós vamos morrer com todo o orgulho, com todo o conhecimento, ou vamos continuar caminhando de forma vazia, porque nós estamos transferindo tudo para todo mundo. Que se levante nessa noite pessoas desprovidas de si, desprovidas de status, poder, autoridade, para dar autoridade e poder para os pequeninos que estão aqui dentro. Nós fizemos uma reunião recente de pastores, e a palavra era: Deus vai levantar os remanescentes, aqueles que foram deixados de lado. Deus está disposto nessa noite de dar voz para quem ainda não tem, cara. Deus está disposto a dar voz para alguns de nós que ainda não tem, para que você seja uma voz no seu trabalho, uma voz na faculdade, uma voz no Uber. Recentemente um amigo nosso de Curitiba, essa é muito boa, cara, ele começou a ouvir nossas mensagens. Ele é um ministro de adoração na nossa igreja. Um dia ele pegou um Uber, e a mulher estava enferma, e ele começou a orar com aquela mulher. Ele levou ela embora e orou. A mulher gostou tanto dele, gente, que pegou ele e colocou no grupo da família. O Bruno está no grupo da família da mulher, e todo mundo está perguntando assim: cara, quem que é esse? Será que era algum primo que estava sumido e apareceu do nada? Deus dando voz para um jovem que trabalha de Uber, e agora deu uma voz sobre toda a família daquela mulher. Deus quer dar voz para a gente, querido, e não para trazer membro para a igreja, mas para trazê-los e fazer com que eles se tornem discípulos, aqueles que vão carregar uma mensagem, aqueles que vão carregar um entendimento, aqueles que vão carregar uma cultura, um DNA. São esses as pessoas que Deus quer levantar na terra, irmão, discípulos de Cristo, que vão olhar para Cristo e vão dizer: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Amém, queridos? Quero pedir para você ficar de pé, por favor, chamar o pastor José Barreta, pastora Cida, para fazer essa ceia aqui com a gente. Pastor José, pastora Cida, quero dizer publicamente que eu amo muito vocês. Obrigado por vocês serem pilares dessa casa. Obrigado pelas mesas de confrontos, alinhamentos e de muita graça e misericórdia. Quero honrar vocês publicamente nessa noite como pilar dessa casa. Nós sabemos que o Leandro e a Érica são uma bênção para nós, são de verdade. Mas antes deles teve alguém que dobrou o joelho e falou: Senhor, faz algo novo. E vocês geraram discípulos. A família de vocês é uma família de discípulo, e nós queremos ser imitadores nessa noite, tio Zé, da vida do Senhor, tia Cida, da vida da senhora também. Nós amamos vocês, e que o Senhor possa fazer a celebração de ceia para toda a igreja hoje, em nome de Jesus. Nada mais.
Solta a sua voz, igreja. Vamos adorar nesse momento. Aleluia. Erga suas mãos, glorifica, não tenha vergonha não. Ele merece, Ele é digno de toda honra, de todo poder, de toda glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nada além de ti. Obrigado, Jesus. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais. Eu sempre que venho na igreja, na Santa Ceia, eu fico muito impactado, porque eu começo a refletir e entender que a Bíblia nos traz, que aconteceu há 2000 anos atrás. Se não fosse a coragem dele, eu digo dele, Jesus Cristo, se não fosse a coragem dele, a disposição dele de enfrentar aquele sacrifício até o final, nós não poderíamos estar aqui. Mas porque ele topou a parada até o final, eu gostaria que vocês aplaudissem fortemente, porque ele é digno de toda honra, todo poder e toda glória. Aleluia. Aleluia. Eu quero fazer um convite especial para você que ainda não foi no GC, porque às vezes tem uma preguicinha de comparecer. Não perca o GC dessa semana. Você vai ter a maior oportunidade de fazer uma super terapia espiritual em cima dessa palavra abençoada que o Senhor usou a boca do Xandão para trazer para nós. Eu quero agradecer, Xandão, a honra que você nos deu, mas eu queria dizer para vocês que a Ele toda a honra e toda a glória. Se não fosse Ele, nem você nem eu estaria aqui. Concorda? Amém. Queridos, no Antigo Testamento, apenas o sangue passado nos umbrais das portas proporcionou a grande libertação do povo hebreu das garras de Faraó no Egito. Mas isso prefigurava o que ia acontecer depois, na cruz do Calvário. Deus faz lá no início uma aliança com Adão. Deu problema. Deus faz uma aliança lá no início com Noé. Também depois deu problema. Deus faz uma aliança com Abraão. É a bênção que nós carregamos, pela aliança que Deus fez com Abraão. Deus faz uma aliança com Moisés, mas teve problema, que ele acabou nem entrando na terra prometida. Deus faz uma aliança com Davi, teve problema. Mas eu queria dizer para vocês agora, prepare os seus ouvidos. Deus preparou um plano, mandou o seu filho unigênito, e ele veio, ele instituiu a nova e eterna aliança no seu sangue.
Não tem mais, querido. Todas foram superadas. Mas essa é a nova e eterna aliança no seu sangue. O sangue que Ele derramou naquela cruz, pagando a nossa dívida, perdoando os nossos pecados. Não tem como não viver em união agora, querido. Por isso Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo de Cristo aqui, para vivermos em união. Não é possível que você venha participar dessa ceia e ainda possa guardar no seu coração algum rancor com algum parente seu. Não é possível que algo não mude no relacionamento conjugal de quem está aqui. Não é possível. Todos estão convidados para a ceia do Senhor. Mas você faz uma autoanálise de como é que está a sua vida. A palavra é seríssima, mas a ceia também faz parte da palavra. A ceia é o momento máximo realmente, que é a união de Jesus Cristo dizendo: não são vocês que são para mim, eu sou para vocês. Entender isso, querido, não tem como não chorar, não tem como não se emocionar. Por quê? A Bíblia mostra que quando Ele gritou lá na cruz: tudo está consumado, eu venci o mundo. Foi a maior demonstração de amor que alguém pode fazer. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, disse Jesus. Vocês entendem isso, igreja? Faça uma autoanálise. Todos vocês estão convidados para a ceia do Senhor, mas é preciso que vocês façam uma autoanálise, para que você mesmo não se torne réu da sua própria condenação. Nós somos indignos de participar da mesa do Senhor, mas o Senhor, pela sua misericórdia, nos torna digno através do nosso arrependimento. E você pode chegar na ceia do Senhor e comer a sua carne e beber o seu sangue, porque Ele diz: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Vocês entendem isso? Pode sair do seu lugar e pegar o cálice. Nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Nada mais, nada mais. Nada além de ti, só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Se alguém não pegou o cálice e o pão, erga a mão aí para a gente ver. Amém. Você que está aí em casa, que não pôde vir para o culto, está assistindo online,
nós te damos uma oportunidade agora para você pegar um pão e um cálice de suco de uva aí na sua casa. Se prepara, querido. E você vai fazer parte realmente dessa comunhão do corpo de Cristo conosco. Você, doutor Edson, aí em Curitiba, que certamente está assistindo o culto aí, quer participar conosco da Santa Ceia? Pegue um cálice, pegue um pão, e eu estou aguardando aqui. E nós podemos participar juntos, porque você queria vir no culto, mas não pôde comparecer. Mas você tem o direito de participar também da Santa Ceia conosco. Amém? E assim como Paulo realmente celebrou a ceia para ir lá na igreja de Corinto, no capítulo 11, no versículo 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós. Fazei isto para celebrar a minha memória. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse grande plano salvífico que com certeza brotou no seu coração. E hoje nós podemos estar aqui, Senhor, celebrando a ceia do Senhor, conforme o Senhor disse: fazei isto em memória de mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, e hoje nós podemos realmente estar numa confraternização, participando dessa comunhão do corpo. Por isso, como ministro do Evangelho, eu consagro este pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode comer, querido. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. A sua dor, o seu sacrifício, o seu derramamento da última gota de sangue naquela cruz nos proporcionou, Senhor, grande alegria, porque hoje nós podemos gritar: somos livres. Grita comigo: somos livres, somos livres, somos livres para te adorar, para te louvar, Senhor. Por isso, Senhor, eu quero agora, nesse momento, como ministro do Evangelho, consagrar este cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode tomar, querido.
Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais, nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada Aleluia, Jesus. Senhor, nós queremos te adorar, Senhor, porque esse é o terceiro culto, Jesus, onde o Senhor está se manifestando de uma maneira tão grandiosa, Pai. Que o Senhor seja glorificado na vida de cada irmão e cada irmã que esteve presente nos 3 cultos, Jesus. Que o Senhor venha trabalhando, Papai do céu, em nome de Jesus, trazendo cura na psique, na alma, no espírito. Cura, Senhor Jesus, nos relacionamentos. Cura, Senhor Jesus, na vida das famílias, Papai. Libertação, Senhor, em todas as áreas. Libertação de drogas, Senhor, de vícios, Pai. Restauração, Senhor Jesus, de famílias. Senhor, essa é uma noite maravilhosa, onde sua palavra foi proclamada, onde, Senhor, a ceia foi, Senhor Jesus, celebrada, e o Senhor disse para celebrar, Senhor, até que o Senhor volte. Nessa noite, Jesus, que o Senhor abençoe poderosamente a tua igreja. E eu quero pedir que você abrace o seu irmão, marido e mulher se abracem, e que Jesus venha renovar a aliança de vocês, venha renovar a amizade, venha renovar a igreja. Receba a cura nessa noite, em todas as áreas que você precisa. E que você possa ter uma semana tão maravilhosa, um GC abençoado, que você possa receber tudo isso e derramar na sua família, que você seja modelo de Jesus na tua casa, no teu trabalho, que você seja a manifestação de Filho de Deus. Deus abençoe, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. E aplaude Jesus porque Ele merece. Toda honra e toda glória seja a Ele. Nada além de ti, só quero a ti, nada mais. É isso aí, meus amigos. Eu espero que vocês tenham tido um culto abençoado aí, que vocês tenham conseguido gerar esse ambiente de onde quer que você esteja. Que em nome de Jesus você tenha uma semana abençoada. E cara, aquilo que eu falei no começo, que o Zé falou agora na ministração da ceia, mais uma vez eu falo pra você, busque um GC. Busque ser família conosco. Se você está de longe, vê se não tem uma poema perto de você. Se não, existe o GC online. Cara, não tem desculpa para você não ser parte do corpo junto com a gente. Então a gente está te esperando aqui. Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Uma semana realmente, cara, se encontrando com Jesus. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Até a próxima.